Dia 1º de junho, está começando aí o último mês do primeiro semestre, né? Que o segundo semestre venha com a esperança que o brasileiro gostaria de ter, mas está difícil. E a imprensa, no seu dia, tem um papel muito importante no momento em que os nossos protagonistas entram em choque de poderes, que não é bom para a nação, e é de se estranhar que o sempre ponderado, sempre moderador, o grande jurista que é o ministro Celso de Mello tenha mudado tanto de posição, de atitude ao longo de sua carreira. Ele que sempre se mostrou a última trincheira da última trincheira, que é o Supremo Tribunal Federal. E agora antecipa uma opinião que me parece completamente descolada da realidade, comparando os bolsonaristas a nazistas, que gostariam de ter aqui uma ditadura abjeta. Bom, toda ditadura é abjeta, mas o decano do Supremo Tribunal Federal, com isso se compromete. Ele se torna suspeito para avaliar ações que são propostas lá no Supremo Tribunal Federal contra o presidente Bolsonaro, que ontem voltou a aprontar das suas molecagens de fim de semana. Sobrevoando de helicóptero um pequeno grupo que fazia manifestação nas imediações do Palácio do Planalto, depois andando a cavalo, segurando crianças. Se ele não tem medo de contrair o coronavírus, porque, ao que parece, ele já contraiu e já superou, até com cloroquina, que ele tenha o cuidado de não transmitir. Porque o presidente da República é uma figura institucional, só que Jair Bolsonaro é uma pessoa física, sujeita a tudo que os humanos se sujeitam. Então, voltando ao ponto aqui, o decano do Supremo Tribunal Federal. O que estará motivando essa mudança de atitudes do ministro Celso de Mello nesses últimos meses do seu mandato, que expira dia 1º de novembro, quando ele completa 75 anos? Até Gilmar Mendes veio de bombeiro, dizendo que a hora é de ponderação, que não é para acender fósforo para saber se tem gasolina no tanque de combustíveis. Muito bom dia, Thaís Freitas. Hoje, nova programação. Foi um fim de semana de azáfama, para usar uma expressão antiga, e a Bandeirantes une tradição e atualidade nessa reforma de programação, que começou já na madrugada, com o JP Vergueiro apresentando também na Rádio Bandeirantes o seu programa de TV, Primeiro Jornal, seguindo com o Pulo do Gato e agora com a estreia de Nelson Gomes e Isabela Camargo em primeira hora. Seguimos nós aqui, hein, Thaís? Verdade, bora, Zé, e até convidar o nosso ouvinte para dar uma olhada na nossa transmissão em vídeo, no YouTube, no Facebook, porque o nosso estúdio também de cara nova, com cores diferentes, uma nova paginação, enfim, acho que ficou muito bonito, né? Zé Paulo, queria chamar a atenção aqui em relação a esse assunto que você coloca na abertura do Jornal Gente, para o outro fato político também no final de semana que se junta a esse, né? Que foram as manifestações. Primeira coisa, foram pequenas, todas elas. E ainda bem que foram pequenas, porque não é hora de fazer manifestação, não é? A gente está no meio de uma pandemia, o Brasil bateu o triste recorde de 500 mil infectados pelo coronavírus, 520 e poucos mil nesse momento, e a doença ainda não entrou naquela fase do recuo constante, por isso não há, infelizmente, por enquanto, motivos para a gente acreditar que esse número vá se estabilizar. Então, com 500 mil infectados pelo Covid-19, não é a hora de fazer manifestação. São manifestações que, vistas de baixo, parecem que reúnem muita gente. Vistas do alto, tem ali 200, 300, 400 pessoas, muito barulhentas dos dois lados. E a minha pergunta em relação a isso é: onde está a oposição no Brasil? Porque é claro que o governo Jair Bolsonaro é um governo muito controverso. Então, é um governo, pelo menos aparentemente, propício para a oposição aparecer, se manifestar, marcar território, colocar os pontos ali de oposição nas medidas do governo. Cadê a oposição? Estou perguntando isso porque a manifestação de ontem foi organizada por torcidas de futebol, torcidas organizadas. E é bom a gente lembrar, né? Torcidas organizadas têm, muitas vezes ali no seu cerne, dezenas de investigações já mostraram isso, torcidas organizadas têm ligação com atividades ilícitas.
com tráfico de drogas, com gente da pior espécie colocada lá. Torcidas organizadas foram responsáveis pela, por exemplo, divisão de torcidas nos clássicos no futebol de São Paulo, por causa da violência. Então, torcidas organizadas levarem à rua a oposição ao governo Jair Bolsonaro, acho que é mais um retrato dessa situação aqui quase esquizofrênica que a gente está enfrentando. O ministro que é Celso... mais do que torcida organizada para ser nazifascista. Thaís, olha, que me chamou a atenção. Aquela faixa preta, as pessoas que estavam atrás dela de punhos cerrados e com máscara. Eles vão dizer que é para se proteger do coronavírus, mas não. A maioria estava ali de máscaras para não ser identificado. Essa que é a verdade. Não tem cabimento. Me engana que eu gosto. Torcida organizada a favor da democracia é só para testar como é que estão os músculos. Porque logo o futebol estará de volta e eles fazendo as suas tropelias de sempre. É verdade. E é bom a gente lembrar, não é, Zé Paulo, que aquilo ali é uma quantidade muito pequena de pessoas. Mas muito, é ínfima, é ínfima. Então... Também se tirar muita conclusão pelo que aconteceu ontem na Avenida Paulista, por exemplo, é você pegar uma parte muito pequena e generalizar o que não é a realidade, né? A realidade hoje é uma sociedade muito ferida, muito preocupada com as consequências da pandemia e também as consequências econômicas desse momento que a gente está passando. É essa a grande preocupação e as distrações de sempre fazendo com que a gente olhe ali para o pequeno e não olhe para o grande. Cláudio Humberto, direto de Brasília, nessa estreia aqui do Estúdio Novo da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia a todos. Bom dia, Thaís. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia, Pedro Campos. Olha, estou muito orgulhoso de participar desse momento histórico aqui da Rádio Bandeirantes, com a mudança de programação, uma mudança espetacular. Eu acho que vai dar muito certo mesmo. Aliás, já deu, né? A gente está percebendo aí nas primeiras emissões. Parabéns a todos e muito boa sorte. Eu compartilho da preocupação da Thaís, também das preocupações do Zé Paulo. Com relação ao Zé Paulo, especialmente a questão do comportamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Alguma coisa fez o ministro mudar de comportamento. Ou ele não era nada daquilo que demonstrou ser durante, 40 anos quase, né, no exercício da magistratura, ou então ele mudou completamente a cabeça. Um homem com qualidades intelectuais tão refinadas, né, acusar pessoas, ainda mais sendo um magistrado, acusar pessoas de serem nazistas, né, me parece ser um discurso político demais, né, panfletário demais para quem tem a missão de ser o decano, o mais experiente, dos mais festejados, mais admirados ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa coisa de acusar bolsonaristas, ou até o próprio presidente de nazista, né, não guarda relação com os fatos. Como é que se pode chamar de nazista um presidente que ama Israel, né? Ele tem demonstrado isso o tempo todo, desde o começo do seu governo. Aliás, o primeiro-ministro de Israel foi o único, ou pelo menos a pessoa, o dignitário estrangeiro mais importante que compareceu à posse do atual presidente do Brasil. Chamá-lo de nazista é um tanto quanto desconhecer a história, desconhecer inclusive o significado dessa expressão. Que o povão o faça, até por ignorância, muita gente o faça por pura provocação, a gente até é do jogo. Isso aí é claro que a gente está habituado a ver. Agora, um ministro do Supremo Tribunal Federal lançar mão do mesmo tipo de alegação me parece demais, né? Realmente me parece demais. E o Zé Paulo tem razão, eu tenho a impressão que está na hora mesmo de o Supremo Tribunal Federal começar a se preocupar com essa atitude carbonária, digamos assim, do nosso admirado ministro do Supremo Tribunal Federal, porque afinal de contas ele está de fato apostando nessa tal de ruptura sobre a qual falam também pessoas igualmente de maneira impensada, né, e reprovável, como é o caso do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, falando em ruptura. Talvez a minha expectativa, ou a minha esperança é que ele usou a expressão até por ignorar o seu significado e que tenha tentado falar, talvez, se referir à crise institucional, né?
ao rompimento da boa relação entre as instituições democráticas, mas não ruptura do processo democrático. Ninguém quer ruptura, ninguém vai admitir isso, o Brasil não quer e vai resistir a qualquer tipo de aventura nessa direção. Além do mais, o próprio presidente da República desautoriza o filho quando ele assegura e faz juras eternas de compromissos com a democracia, com a liberdade, etc. Portanto, o que fala o filho dele não deve ser levado muito em conta, né? E de outro lado, a gente também precisa levar em conta e até estimular que aconteçam manifestações como aconteceram neste fim de semana, com exceção da Avenida Paulista, onde quer que tenha ocorrido, foram sempre manifestações pacíficas, como devem ser, né? O que não se pode admitir é que pessoas que não têm nada a ver com aquilo acabem se infiltrando no meio dos manifestantes para promover a bagunça, promover a desordem, o vandalismo. Aí a polícia tem que agir como agiu no caso de São Paulo. São 8h11. Olha, primeiro a gente tem que destacar, né? Nós que estamos aqui, Thaís, que esse estúdio aqui é maravilhoso, viu? Olha, quem está conseguindo nos acompanhar pelo YouTube vai conseguir ao longo do dia, se estiver no carro, passar pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vai ver um estúdio todo remodelado aqui, preparado para os grandes debates que a nação precisa. E o de hoje é justamente esse, já abordado por todos vocês, né? Que é a questão desse posicionamento político, né, do ministro Celso de Mello. Um julgador, seja ele um juiz de primeira instância, seja um desembargador, um juiz de tribunal superior, ele precisa manter uma certa distância, né, dos pronunciamentos políticos. É vedado ao magistrado participar de partido político, participar de reuniões políticas, justamente porque é a justiça que garante a paz, né? A justiça é que pode nos trazer a segurança jurídica e a segurança para as nossas ações em qualquer aspecto da vida. O ministro Celso de Mello passa, né, muito da bola, não nos seus atos durante uma investigação, porque ali ele está justamente até o momento cumprindo exatamente o que a lei determina. O que nessas manifestações, como nessa comparação que ele fez aí nos últimos dias, ele já está dando uma opinião, né, sobre um fato que pode chegar ao colo dele, que certamente vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, porque há muitas investigações em curso, seja com pedido de arquivamento, seja com pedido para prosseguir em provas, para deliberar sobre ações da Polícia Federal em relação ao presidente da República. Então é muito ruim, como foi muito ruim também o presidente da República na semana passada, e a gente falou aqui, trazer aquela declaração de que o Augusto Aras é um dos seus escolhidos para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Veja que saia justa que o presidente colocou o Procurador-Geral da República. Que emitiu uma nota no fim de semana, não é, Pedro? Dizendo que não, veja, eu não tenho nada a ver com isso, me inclua fora dessa, não é? Foi de fato constrangedor para ele, não é? Até porque ele fica numa saia justa, porque será cobrado agora, se pedir o arquivamento com a sua convicção de que não há fatos para serem denunciados, será cobrado e vai ser lembrado certamente porque vai ser comparado a essa declaração dada pelo presidente da República. Em relação às manifestações, rapidamente aqui, vocês também já disseram tudo, é preciso evitar aglomerações, não é hora para esse tipo de manifestação. Os grupos, né, que chegaram à Avenida Paulista com bandeiras pretas, com os rostos cobertos, até a cabeça coberta, né, eles estavam com o sangue nos olhos ali, né, cobrando, falando palavras de ordem. Não parecia uma manifestação popular, né, das pessoas que saíram às ruas aí para reivindicar qualquer tipo de autoritarismo. Sabe que parecia, Pedro Campos? Manifestação de milícias. Mas o presidente exatamente. da República também provocou, não é? Mais Provoca, uma vez o presidente está prestigiando provocando, então, uma ao manifestação invés dos nossos com faixas homens ali públicos, antidemocráticas. né, Né? jogarem água na fervura, não. Eles ficam ateando, né, lenha e o presidente não pode, vida. né? O presidente não pode, né, Zé Paulo? Não pode mesmo, né, participar de manifestações nenhuma. Eu acho que o presidente da República tem que ficar no seu lugar, sabe? Tem que observar a cena da varanda lá do seu palácio. Não tem que estar se metendo em manifestações e o voo de helicóptero, algum. Agora, a gente precisa... E o helicóptero? Helicóptero com dinheiro público e depois passeando a cavalo lá no meio de uma manifestação em Brasília. Isso é inaceitável. Ele não precisa fazer isso, não deve fazer isso, né? Agora, a gente precisa também considerar que as manifestações, mesmo aquelas que criticam o Supremo, criticam o Congresso, são manifestações democráticas.
né? Elas são realizadas por serem democráticas, por estarmos exatamente em pleno processo, em pleno regime democrático, né? As manifestações, por serem críticas eventualmente ao Supremo, ao Rodrigo Maia, aí é antidemocrático, né? É assim, eu acho que a gente tem que reconhecer o que as manifestações constituem exercício da democracia, seja para defender o que for. A praça é do povo como o céu é do condor. As pessoas têm o direito de ir para as ruas e defender o que lhe vem à cabeça. As coisas mais absurdas, inclusive. Isso é democrático, né? Não há assim, aí vamos ter que criar um tribunal sobre o que é lícito, o que não é. Olha, vai fazer democracia, vai sobre o que é mesmo, meu filho? Isso não pode. Então sai fora, você não vai ter manifestação. E é mais ou menos o que o Supremo está querendo fazer, por exemplo, com as redes sociais, né? É tutelar as redes sociais. Isso é um caminho perigoso que daqui a pouco a gente vai também estimular pelo Supremo Tribunal Federal um comportamento o Supremo, que já tutela os outros dois poderes, pretender tutelar também a lei das redes sociais até as manifestações. São democráticas todas, ainda que defendam coisas absurdas. É o direito das pessoas de se expressarem livremente, que é garantido pela Constituição, ainda que a gente discorde, divirja e repila as ideias que são defendidas por alguns lados. Concordo com você, Cláudio. Só acho o seguinte, tem algumas manifestações que são violentas, né? E essas manifestações têm de ser coibidas, porque a violência não pode fazer parte de um ato desse. Agora, se a pessoa quiser levantar um cartaz aí defendendo a ideia mais absurda possível e sair pela rua, ela tem esse direito, concordo plenamente com você. E a pergunta que o Zé Paulo fez pra gente aqui na semana passada, cada vez mais se aplica ao momento, viu, Zé? Quem é que vai jogar água fria nesse caldeirão que está fervendo, não é? Porque se não é o Supremo Tribunal Federal, se não é o Poder Executivo, o Presidente da República, acho que da figura do presidente, pela forma dele atuar, pelo posicionamento, é difícil se esperar isso. Quem é que vai pacificar o clima político no Brasil no momento em que a gente está precisando disso? As perguntas têm que ser respondidas muito mais do que quem que foi lá e provocou o manifestante a ser violento. Isso é irrelevante. A pergunta é como é que a gente vai sair disso daqui? De que forma o governo vai ter condição de ajudar a sociedade a superar esse momento tão difícil? Até quando vai o auxílio emergencial? Como as empresas, que agora, por exemplo, o comércio começa a reabrir, vai ter condições para seguir em frente? Muitas lojas abrem sem estoque, sem conseguir pagar funcionários, sem cliente. São essas as perguntas fundamentais. O resto é distração, que infelizmente é colocado aqui para a gente todos os dias por violência, por declarações disparatadas. E acho que a gente tem que sempre lembrar aqui ao nosso ouvinte o que é fundamental e o que é turbulência nesse momento, né? Veja a orquestração, né? Não foi só aqui em São Paulo que houve manifestação pró-democracia de torcidas organizadas, também no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Coincidência? Não, foi tudo combinado pela internet. Agora, Thaís, eu estou com você. Até a gente podia fazer um exercício aqui, né, talvez de imaginação. Para mim, eu já tenho dito isso desde a semana passada, eu acho que só existe uma pessoa com condições, neste momento, de exercer esse papel. O papel moderador, o papel de botar a bola no chão, né? Põe a bola no chão e minha gente, vamos parar. Tem um juízo, né? Só tem uma pessoa, menos pela, digamos assim, pela liderança efetiva que ele eventualmente tenha, inclusive no poder que chefia, mas pelo cargo que exerce, de presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o ministro Dias Toffoli é a única pessoa que tem, dos três poderes, condições e autoridade de sentar com o Rodrigo Maia, sentar com o Davi Alcolumbre, sentar com os ministros do Supremo que estão muito radicalizados, tipo Celso de Mello, Alexandre de Moraes, etc. e tal, inclusive cometendo erros de avaliação histórica, assim, gravíssimos, né? Só o presidente do Supremo, que tem autoridade para falar para o presidente da República, e mais do que autoridade, ele tem fácil diálogo com Bolsonaro, com essa turma toda. Então, se tem alguém que pode sentar e tocar um projeto, digamos assim, de conciliação, de concórdia, de respeito mútuo entre os poderes e tal, esse é Dias Toffoli. Vamos esperar, ele adoeceu
num período muito ruim, né? Infelizmente, não é para adoecer em período nenhum, mas ele fora de combate torna isso, apenas adia um processo que já poderia ter começado. Até Gilmar Mendes, né? Por que não? Ele tem também respeitabilidade, né? Polêmico, mas é respeitado. Rede Bandeirantes.